A Rádio Congonhas apresenta o programa do Sindicom. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Congonhas. Você, servidor público, fica ligado todos os sábados de 16 às 17 horas aqui na Rádio Congonhas. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Congonhas, boa tarde ao Wilson na técnica que nos acompanha, boa tarde especial para os nossos servidores ativos e inativos da Prefeitura e da Câmara Municipal de Congonhas. E hoje eu estou acompanhado dos meus amigos e diretores e conselheiros do Sindicom. Boa tarde, Tico. Boa tarde, Natan. Boa tarde, Roberto. Boa tarde ao Wilson, a todos os nossos colegas servidores públicos municipais. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Natan. Boa tarde, Tico. Boa tarde ao nosso amigo ali na técnica, Wilson. Boa tarde aos nossos servidores ativos e inativos, bem como as nossas pensionistas, e toda aquela população que tem nos permitido penetrar em seus lados através das ondas da Rádio Congonhas, FM 93.1. E começando aqui, como a gente tem feito, com uma frase da semana, nós vamos deixar essa mensagem para vocês aqui, que é a seguinte: que as luzes do ano novo brilhem e tragam a todos novos desafios, novos projetos e muito sucesso. Um próspero ano novo a todos os ouvintes da Rádio Congonhas. Bom, gente, começando aqui o nosso programa, nós vamos falar um pouco da festa que aconteceu na sexta-feira passada, dia 21, foi a festa para o associado do Sindicom, ocorreu lá no Clube Esportivo, a partir das 19 horas e teve o término por volta de meia-noite e meia. Foi uma festa muito bacana, teve sorteios de brinde, as pessoas dançaram, confraternizaram, conversaram. Fiquei muito satisfeito, sabe, Roberto, Tico? A coisa foi muito bacana. Eu quero agradecer aqui também, em especial, a todos os diretores que contribuíram para que a festa ocorresse, a todos os terceirizados também que participaram lá da festa, conosco, nos ajudando, a Shirley, que fez a decoração, o Rômulo do buffet, a equipe dele toda, o pessoal do Clube Esportivo lá, do Clube Esportivo. Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês que puderam fazer da festa um sucesso, Também aos nossos parceiros que estiveram presentes lá, o pessoal do CCAA, que é um dos novos parceiros do sindicato, que está oferecendo desconto para os alunos, cursarem o curso de inglês. Quem é associado do sindicato e for no CCAA, ele terá desconto lá, em média, até 25% de desconto na mensalidade. Outro parceiro que esteve presente lá foi o pessoal do Cicobi, Cooperativa de Crédito, que sorteou, além de brindes lá da cooperativa, sorteou uma televisão patrocinada pelo Cicobi, nossa COP. Então foi muito bacana. Para o ano que vem a gente quer fazer ainda melhor, é um trabalho pesado. A gente fez em menos de 30 dias uma festa para praticamente 700 pessoas. Então sim, uma festa de bastante gente, mas graças a Deus ocorreu tudo da melhor forma possível. E aí, quem não foi ou foi e quer ver sua fotinha lá, tá disponível na nossa página no Facebook. É só acessar lá a página do Sindicom Congonhas, que ele vai poder ver as fotos da festa. E aqui o Tico, infelizmente, não pôde participar, Tico? Mas eu tenho certeza que as pessoas já te pararam, mandaram mensagem para poder falar da festa. E o Roberto está aqui, ele também pode falar um pouco sobre a festa lá. Esteve presente, nos ajudou bastante na construção dessa festa para o associado. Ô, Natan, realmente foi uma festa maravilhosa. Eu, para ser sincero a você, na festa do ano passado, atrasado, se não me falha a memória, na última festa, eu não compareci porque eu tinha parece que outros compromissos. Mas dessa vez eu fiz questão de participar, e eu exatamente com a minha esposa Sheila, e nós realmente achamos maravilhosamente. A festa foi um negócio fantástico. Alimentação tranquila,
à vontade, sem nenhuma regulagem no aspecto aí da alimentação em si. As pessoas participaram, houve realmente uma confraternização muito grande. Eu vi pessoas que tinha muito tempo que eu não via, que eu não encontrava, né? Inclusive gente que se aposentaram, continuam no sindicato, mas se aposentaram e, vamos dizer, sumiu da praça, e realmente a gente encontrou lá. E o que eu pude observar também aí é que, vamos dizer assim, com relação aos nossos parceiros, né, que também fizeram questão de participar, e aqueles diretores também que atuaram diretamente nas festividades, como o caso da Marilda e outros, todos eles, vamos dizer assim, que todo mundo participou. Realmente a festa foi assim, uma referência, né, para nós servidores. Agora é óbvio, né, Natan, porque toda unanimidade é burra. E numa festa igual essa você vai encontrar pessoas, um que não gostou às vezes da linguiça, outro às vezes não achou, não gostou da mandioquinha, né? Mas em linhas gerais isso é um processo natural. Eu ficaria muito mais preocupado se todo mundo tivesse dado 10 na festa. Então a gente sabe que existem aquelas pessoas que normalmente discordam. Existe aquele que discorda, às vezes, vamos dizer assim, né, do local da festa, queria que fosse feito às vezes num outro local. Mas isso é um processo natural. O importante de tudo é que a festa realmente ela foi uma referência em termos de confraternização de um grande número de servidores. E isso mostra também, Natan, para todos nós, né, principalmente nós, estamos aí militando aí no sindicato há muito tempo, que mesmo aquelas pessoas que que eu pude perceber, aquelas pessoas que no dia das eleições, por exemplo, eram consideradas pessoas de oposição, chapa de oposição, que é um processo também natural, né? E é interessante até que exista, para que a gente possa, inclusive, aumentar a responsabilidade aí no controle e, vamos dizer assim, e na busca na melhoria da qualidade dos servidores. Eu pude observar que lá todo mundo se uniu, todo mundo se confraternizou, inclusive como se fosse uma família só. Isso é fundamental para todos nós. E eu queria te parabenizar, porque você, como seu primeiro ano de mandato, vamos dizer, suas primeiras semanas de mandato, você já pôde, inclusive, aí, juntamente com a diretoria, fazer uma festa maravilhosa para todos nós servidores. Roberto, eu agradeço as palavras, eu acho que isso foi um esforço de todos, né? Inclusive das experiências já passadas pelo próprio Chico, a diretoria anterior. E um negócio que eu quero frisar aqui, porque muita gente ficou bravo conosco com relação a gente ter colocado data para retirar os convites. Mas isso, gente, é parte também de um planejamento, senão a gente não conseguiria fazer o que a gente fez. E para o próximo ano, a gente vai fazer uma divulgação também ampla. A gente fez esse ano colocando cartazes, boca a boca, rede social, rádio. A gente pretende estender esse prazo de divulgação. Foi tudo muito rápido, mas graças a Deus fluiu muito bem. E é claro, a gente, né, Roberto, a gente fica atento às coisas que as pessoas falam, tanto do aspecto positivo e do negativo. Eu não tenho dúvida que a gente vai absorver isso aí e vai melhorar. E uma coisa que eu quero agradecer aqui também é que, como você falou, o pessoal da oposição que fez oposição a nós, boa parte estava lá e conversou com a gente maravilhosamente bem, entenderam que aquilo era um processo democrático, participaram da festa, apontaram as coisas que achavam que deveriam melhorar, parabenizaram naquilo que a gente estava fazendo também de bom. E é isso aí, o processo é esse. Tem que ter gente para fiscalizar a gente, para também dar aquela alfinetada se a gente tiver... vamos dizer assim, acomodado, coisa que a gente não quer acontecer, e nós nunca fomos acomodados, mas a gente quer sim fazer o melhor para o servidor, porque todo servidor merece o melhor. E aí eu quero falar aqui também do Tico, agradecer, né, Tico, porque todas as dúvidas que a gente também tinha com relação às festas anteriores, o próprio Tico e a própria equipe nossa, que já trabalhou nesses mandatos anteriores, também nos substanciou de informações e mostrou pra gente tudo aquilo que deveria ser o roteiro de uma festa, e graças a Deus ocorreu tudo bem. E lembrando que essa semana ela foi uma semana meio conturbada, que foi entre Natal e Ano Novo, mas na semana seguinte agora, nessa semana que vai se iniciar, que é na quarta-feira, os dois sorteados lá que ganharam o tanquinho e o fogão, nós entregaremos a vocês, tá bom? Nós não esquecemos não, deixar aqui bem claro, registrado, tá lá, nós vamos entregar, porque essa semana foi bem curta e atarefada para todo mundo. Então, na semana que vem, agora essa semana que iniciar, nós vamos entrar em contato com vocês para poder entregar na casa de vocês aí o tanquinho e o fogão. Natan, primeiramente também parabenizar toda a diretoria e você. Nós também fazemos parte aí do Conselho Fiscal e já passamos por tudo isso, sabemos da dificuldade que é, sabemos dos prós e dos contras também,
Embora hoje o sindicato, igual você bem frisou, representa todos, hoje eu já não vejo tanta coisa aí de oposição, situação, é o servidor brigando aí por, no modo de falar, por melhores dias. Eu tive a oportunidade de ver aí na rede social, vi a alegria das pessoas que foram lá na festa, dançando, conversando, principalmente o Laércio, né? O Laércio, a gente ri na hora que vê uma pessoa que é sócio do sindicato há muito tempo, que a gente vê ele dançando o tempo todo, em todos os vídeos que foram ali postados, a gente tá vendo aí o Laércio dançar, servidor aí lá da obra. E ninguém é 100%, igual o próprio Roberto falou aqui. É lógico que a gente quer que o trabalho seja bem avaliado. Eu entendo que foi bem avaliado por ali agregar pessoas de várias secretarias, de vários departamentos e pessoas que enxergam o sindicato como uma entidade próspera, de respeito e realmente aquela que pode intermediar. E ele junto aí à administração. E não tem que se abater com aquelas críticas que às vezes vêm aí de modo negativo. Eu acho que elas também fazem parte, a gente focar ali, sentar, estudar e ver se aquilo ali tem fundamento mesmo, porque a oposição ela é natural, né? Às vezes só de te ver eu não gosto de você, mas faz parte da natureza. Eu não sei qual que é essa química, o que é, mas aqui a gente está falando de coisas que no dia a dia você tem que representar, para trazer benefício aí para todas as pessoas. Espero, né, que as pessoas que se interessem a associar no sindicato não se associem somente para participar de festa, porque graças a Deus me parece que isso aí já foi cortado. Eu acho que o sindicato tem outra finalidade, e tem essa finalidade que é a social, a que vocês trabalharam e fizeram. Eu acho que diante da situação econômica do país, vocês estão de parabéns, porque o dinheiro que foi empregado ali é um dinheiro muito suado. E eu, como sócio do sindicato há muito tempo, eu acho que você também, até convite meu, e hoje nosso representante maior, o Roberto, desde a época aí de as públicas, eu me sinto orgulhoso em estar participando, às vezes ali com a minha mensalidade, e ver a alegria daquelas pessoas que a gente pôde ver ali o tempo todo. Ali, às vezes fica o ano todo sem estar conversando, mas encontra ali naquele momento, estão conversando, estão falando de outras coisas, às vezes até de serviço mesmo. Então tomara que isso perpetue por muito e muito tempo. Mais uma vez aí, meus parabéns a você. Eu não pude estar presente porque estava viajando, né, e fiz presente aí praticamente as festas todas, mas espero que na próxima eu esteja aí junto com vocês e possa ir lá festejar também junto com os demais servidores. Obrigado, Chico, pelas palavras. Eu tenho certeza que todo mundo ficou feliz em ouvir isso. E uma das coisas muito importantes que você falou aí, que o sindicato ele tem um papel que é de representar o servidor na luta contra na luta a favor da sua carreira, dos benefícios, de tudo aquilo que a gente tem que trabalhar para o servidor. Esse é papel fundamental e primordial do sindicato. E é claro, a gente tem um papel social, que é de promover essas confraternizações, de conseguir esses convênios que a gente traz benefícios para o servidor. E falando em convênio, eu quero, e também falando em Sindicom, eu quero lembrar para vocês o seguinte: o Sindicom funciona ali na rua Dr. Pacífico Homem Júnior, número 91, sala 106, no centro de Congonhas, em cima ali da loja Malucão, em frente à Câmara Municipal e o prédio do INSS. O nosso horário de atendimento é de 8 às 17 horas. E falando em convênio, nessa primeira semana de janeiro aí, ou no mais tardar na segunda, o Cicobi Nossa Coop, que é a nossa cooperativa de crédito, estará funcionando na sala do Sindicom, do ladinho da sede ali mesmo, a sala que a gente tem ali. Então, eles já devem estar trazendo todo o mobiliário para se instalar lá, e todo associado do Sindicom terá uma taxa especial para o crédito consignado, inferior a taxas hoje praticadas nos bancos convencionais. Então, gente, quem não é associado ou quem é associado e tem, como tantas outras pessoas, um crédito consignado,
vai lá na nossa sede, conversa com o pessoal da cooperativa. Quem sabe você não vai começar com o ano com uma folga no salário aí para você poder aplicar em outras coisas na sua casa, ou quem também precisa de fazer algum investimento na casa, trocar de carro ou fazer o que for, pode ir lá consultar, ver se a taxa é isso mesmo, né? Aí eu tenho absoluta certeza que é, mas tem gente que tem dúvida. É bom, sei lá, nós somos mineiros, sempre tem um pé atrás, né? Então vai lá, confere, toma um cafezinho, conversa. Quem sabe você não vai começar o ano de 2019 com coisas boas. Mas, gente, vamos lá, agora vamos falar sobre o cartão de Natal. Nós tivemos negociações aí no mês de dezembro com o prefeito. A princípio não teria cartão de Natal, depois foi nos ofertado um cartão de R$100 e a gente conseguiu em negociações passar esse valor para R$150. E um detalhe que havia sido ventilado e não ocorreu foi que o prefeito falou que até suspendeu o pagamento das férias prêmio, e de pronto a gente começou a questionar. E me parece que surtiu o efeito e ele pagou todo mundo no mês de dezembro, né? Que ele falou, não sei como é que vai estar a receita em dezembro. A gente falou que o Roberto, bem calçado de informações, pautado pelo que foi nos anos anteriores e pelas receitas dos meses anteriores, como setembro, outubro e novembro, falou que havia condição e folga o suficiente para poder honrar todos os compromissos da prefeitura. E assim foi. Pagou-se as férias prêmios, pagou o salário, pagou o 13º e concedeu o cartão de R$150. Nós aqui entendemos o seguinte, o cartão não foi o que a gente queria, né? Mas foi um cartão de R$150 que ajudou muita gente, a gente sabe disso. O trabalho nosso está iniciando, mas eu tenho certeza que para os próximos anos a gente vai bater mais forte nisso aí, nós vamos conseguir coisas melhores, inclusive já demos alternativas para o prefeito para poder melhorar esse cartão de Natal, mas foi concedido R$150. Eu quero agradecer também a administração por ter concedido, porque como não é uma lei, ele não tem obrigação de fazer. Inclusive, uma das sugestões nossas é que transforme em lei, né, Roberto? E Tico estava presente lá, para que a coisa passe a ser formal, né? E aí a gente só vai discutir valores, né? Ver o que a gente pode colocar dentro do orçamento. Roberto está aqui, uma das coisas que a gente vai falar hoje também é com relação ao cartão de Natal, que tem a ver também com a receita, mas eu queria passar a palavra para ele para a gente até mostrar em números. Eu estou aqui, Roberto, até com a foto aqui. Não é o relatório final ainda, porque nós ainda não estamos com ele. Mas nós já pegamos a receita do mês de novembro e só para vocês terem noção, a receita corrente do mês de novembro, ela foi de 30 milhões de reais. Tem as receitas de capital, né, e outras coisas, deduções a fazer, mas a gente não está com o relatório final ainda. Mas provavelmente ela vai girar nessa casa de 30 milhões, 30 e poucos ou 29 milhões, o que já é um ganho superior a 10% da receita de novembro do ano de 2017. E aí, Roberto, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o Tico também, que já passaram por essas negociações. Nós estamos vindo agora no mês de janeiro, estamos esperando somente fechar a questão de INPC para a gente ver de fato como é que vai ficar. Havia uma previsão, mas eu acho que a inflação vai ficar abaixo dessa previsão, mas a gente está discutindo com o executivo até mesmo a reposição da inflação e um ganho real na medida daquilo que a gente está pensando que vai acontecer, que a receita cada vez mais aumentar em virtude dos investimentos feitos pelas mineradoras e do Zema ter o compromisso de pagar em dia os municípios, passar tudo que é do município rigorosamente em dia. A dívida a gente depois discute, mas se pagar rigorosamente em dia, a gente já vai ter um aporte no caixa aí substancial. Natan e Tico, eu sinceramente, eu sempre fui uma pessoa muito otimista, né? E agora muito mais otimista ainda. Eu tenho certeza absoluta que o ano que vem nós vamos... Eu até tenho usado um termo que não é um termo tanto quanto vulgar, né? Que é muito comum até das pessoas falar. Ano que vem, se Deus quiser, nós vamos nadar no dinheiro. Nós vamos ter uma receita corrente líquida aí superior a 30 milhões, ou seja, mais de R$1 milhão dia. E isso é um patamar que a gente estava tentando aí ao longo do tempo buscar. Nós tivemos aí aproximadamente isso, mas depois veio a crise nos atrapalhou. E para vocês terem uma ideia, quando você compara aí os últimos 12 meses, nós somos uma crescente aí muito positiva. Então, quando o Natan fala, por exemplo, da receita do mês de novembro, sem levar em consideração o relatório de gestão fiscal, porque isso aí depende de uma série de outros fatores internos à prefeitura, como
vamos dizer assim, o pagamento do próprio imposto de renda, que é descontado do servidor, que ele não faz parte aí desse processo, né? Ele é fechado no final, própria folha de Previcon, esse troço todo, mas eu calculo que ela vai ser superior a 30 milhões de reais no mês de novembro. E no mês de dezembro também superior a 30 milhões. E para vocês terem uma ideia, quando você pega, eu peguei aqui só para fazer um levantamentozinho, já disse isso inclusive aqui para vocês, que a nossa receita média, tomando por base o mês de junho para frente, ela já está em 30 milhões, receita média mensal, não é receita não, porque no pico ela dá mais do que isso. Estamos falando de receita média mensal, que é que nos interessa. Ela já está em 30 milhões 434, considerando de junho até agora. Sem levar em consideração o mês de novembro e sem levar em consideração o mês de dezembro ainda. Então o que eu quero dizer para vocês é que as nossas receitas para o ano que vem serão muito positivas. Então, em função de tudo isso, eu quero crer que nós, e já disse isso aqui na semana passada, que o prefeito só não nos dará o INPC integral a partir de janeiro se ele não quiser, porque ele tem folga para isso. A tendência de aumento de receita é visível, né? Então aqui o próprio relatório mostra isso, a crescente aí o número crescente aí da nossa receita corrente líquida, e o mais importante disso tudo, quer dizer, você imaginava numa inflação em torno de 4%, ela vai dar menos que 4%. Para vocês terem uma ideia, a Prefeitura de Belo Horizonte, já vislumbrando uma inflação de 3,86, ela já corrigiu o IPTU de Belo Horizonte em 3,86. Então imagine que a inflação vai girar em torno de 3,86, no máximo a 3,86. Então é um valor que o prefeito pode nos repassar a partir do dia 1º sem problema nenhum. E considerando ainda que alguns servidores, por exemplo, que estão aposentados, terão essa correção também, né? Aqueles de salário mínimo terão mais do que isso, porque o governo federal já estabeleceu 5,35 de aumento para o salário mínimo. Para aqueles que ganham mais que o salário mínimo, deve ser exatamente o INPC. Ô Roberto, até você falou um ponto aí que eu quero fazer até um parêntese, até mesmo por sugestão de um ex-diretor nosso, o Camarão. Ele me mandou mensagem, a gente conversando, que ele me perguntou a respeito da pauta de 2019 e me fez um questionamento com relação ao aumento do salário mínimo, que ficou em 35%. Por que o salário mínimo aumenta desse jeito? Foi definido no governo Dilma que o aumento do mínimo era a inflação mais o PIB do ano de dois anos atrás. 2 anos né? anteriores. E me parece que o ano passado o salário mínimo ele ficou defasado em 1%. Então, foi dado 1,81, considerando que na época a inflação foi o INPC foi 2,07. Então essa diferença, o Temer assumiu o compromisso no ano passado de jogar agora a razão pela qual ele chegou no 5,35. Correto. Então, o salário mínimo ele tem esse atrelamento entre o PIB mais a inflação. E esse ano teve mais um percentual com relação ao que ficou defasado no ano anterior. E a nossa pauta de reivindicação, como é também para as empresas e todos os outros meios, é com relação à inflação e discutir o ganho real. Nós não temos nenhum atrelamento entre inflação, PIB ou até mesmo o crescimento da nossa receita. Porque se fosse até conforme a nossa receita, né, do ano passado para esse ano, nós teríamos mais de 10% de aumento, porque a receita está crescendo em torno de 10%, mais uma inflação de 3,86, vamos colocar aí, seria 13,86. Mas lembrando isso, gente, que isso aqui não ocorre, nós temos aqui, com relação ao INPC, que é o índice que a gente mede. Então, somente para poder esclarecer, porque foi um questionamento feito pelo Camarão, eu achei até interessante a gente falar isso, porque o salário mínimo teve esse aumento e como é feito a negociação, tanto nossa como das empresas, para mostrar claramente como é que é feito isso aí, para não ter dúvida. Porque senão as pessoas falam o seguinte, por que a negociação de vocês foi abaixo do mínimo? Ou por que vocês não fazem igual ao salário mínimo? Então são coisas diferentes, somente o pessoal entender certinho aí. Na verdade, Nathan, existe uma lei federal, né? Uma lei que foi inclusive renovada, vamos dizer assim, porque ela tinha um prazo, como ela tem prazo agora também, até 2019, a política do salário mínimo é exatamente essa. É o INPC mais o PIB dos 2 anos anteriores. Como na época da crise nós tivemos aí PIBs negativo, e PIBs negativo significa que fez só o INPC para o salário mínimo, porque não tinha o somatório do PIB dos 2 anos anteriores, era zero. Então por isso é que veio só o INPC aí nesse período de crise. Mas agora nós já estamos com PIB positivo. Esse ano o PIB está com a previsão de PIB para 2018, deve estar quase aí 1% ou coisa parecida. E o ano que vem tem previsão aí de superior parece que a 1,5%, no mínimo 1,5%, e pode inclusive melhorar isso. Então, da agora para frente, o salário mínimo a ser
vamos dizer assim, mantida a política do salário mínimo, que é o INPC, mas o somatório do PIB dos 2 anos anteriores, o que aconteceu com a política, com a outra, vamos dizer assim, com os servidores públicos de uma maneira geral? Aqueles que percebem apenas um salário mínimo terão 5,35. É a legislação federal, não tem como pagar menos. Ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. E para aqueles que ganham mais que um salário mínimo, é uma política, vamos dizer, a nível de município, depende da situação financeira do município, né? A nível das empresas privadas, por exemplo, também depende das negociações. E o que eu quero dizer para você é que esse 5,35 ele está embutido também aquele valor que foi pago a menor do INPC no governo passado. Mas esperamos que essa política, né, de ganho real para o salário mínimo, que ela continue, porque na verdade a legislação federal termina para só até 2019, quer dizer, vamos dizer assim, se essa legislação não for revogada nesse sentido e criada uma outra legislação para manter isso, em 2019 cessa esse processo aí, todo mundo vai trabalhar em cima do INPC só. E aqueles que têm poder de fogo, né, como na iniciativa privada e algumas prefeituras por esse Brasil afora, podem até ter o ganho real. Mas o importante disso tudo, gente, é que nós estamos numa situação muito tranquila, muito boa. Pra você ter ideia, quando o Natan falou ali de 30 milhões de receita corrente líquida, só de receita de capital, que é dinheiro vindo do governo federal aí para obras, né, carimbadas, mais de 5 bilhões de reais. Por isso que vocês veem as obras continuando, esse troço todo. Então, quando você soma tudo, você tem um valor muito superior a 30 milhões. Mas, na verdade, o que nos interessa para efeito de base de cálculo de percentual de folha é exatamente a receita corrente líquida. E a gente espera, né, Natan, que essa política do salário mínimo ela possa ser mantida aí por mais algum tempo, apesar de que a situação do país está complicada, vamos dizer assim, ainda está complicada, mas só com estancamento aí dessa roubalheira generalizada já melhorou muito, né? Você vê que prenderam agora, inclusive, o que era vice-governador e o atual governador do Rio de Janeiro, porque ele continuava roubando do mesmo jeito. Com a mesma filosofia que o Cabral estava fazendo, inclusive está preso. E esperamos que todos esses que continuam fazendo sejam presos. E com essa quantidade de generais, imagino eu, no comando, que aparentemente nós, né, povo, entendemos que são pessoas íntegras, né? Que as pessoas, mesmo aqueles que têm vontade de roubar, vai pensar 2 vezes, né? E imaginamos que aqueles que roubaram que a gente possa pôr na cadeia, a exemplo aí do próprio João de Deus, que era um homem de Deus, imaginava-se que era um homem de Deus e está lá preso e provavelmente vai passar o resto da vida na cadeia em função daquelas anomalias, daqueles indícios, né? Porque na realidade tem que fazer as apurações. Mas o que eu quero dizer de uma maneira geral, Natan, é que o prefeito de Congonhas só não nos dará o INPC se ele não quiser. E aí quando eu falo para as pessoas que nós servidores, nós detemos em média 10 mil, vamos dizer assim, 30% dos votos de Congonhas estão na mão do servidor. Nós temos aproximadamente aí uns 10 mil servidores, né, considerando aí os trabalhadores, os pais, as mães, as famílias de uma maneira geral. Então nós detemos aí no universo aí de 30 e poucos mil votos, nós temos aí mais de 10, aproximadamente 10%. E se a maior parte desses servidores se tornarem cabos eleitorais, nós podemos ter até 50% dos votos. Então o que eu entendo é o seguinte: se o prefeito, em função do que a gente sabe, do que a gente analisa, do que está acontecendo no município, não nos der o INPC integral, só tem um caminho. É na próxima eleição nem pensar no candidato do prefeito. É a gente fazer um trabalho para que a gente troque exemplos do que aconteceu no Brasil. Troca, porque aí é o único jeito de a gente ter uma oportunidade de estar discutindo. E um detalhe: como nós vamos, se Deus nos der vida e saúde, sabatinar todos os prefeitáveis aqui, a exemplo que nós fizemos lá no passado, né? Na gestão passada, vamos dizer assim, na eleição passada, nós vamos sabatinar aqui. E aquele que não assumiu o compromisso conosco de manter, na pior das hipóteses, o INPC todo a partir de 1º de janeiro, simplesmente a gente não vai votar. Porque a única arma que nós, servidores, que nós eleitores temos nessa hora, é o voto. Não tem outra alternativa. Então eu espero, né, e nós vamos continuar negociando com o prefeito. Eu imagino, eu tenho certeza absoluta que se ele quiser, dentro de pouco tempo de arrecadação do mês que vem, do ano que vem, nós teremos inclusive condição de estar discutindo aí mais tranquilamente um ganho real, né? Aí, a gente sabe que, por exemplo, o salário mínimo já vai ter o ganho real dele, quer dizer, a continuar a gente recebendo o INPC ou menos que o INPC, vai criando-se entre o próprio servidor uma anomalia, porque aqueles que recebem um salário mínimo estão tendo ganho real, então eles vão subindo em relação ao poder de compra, e os demais vão baixando em relação ao poder de compra. Então isso ao longo de um determinado período, se a gente não corrigir essas anomalias, o que vai acontecer? Vai estar
todo o salário mínimo, beleza, ele vai estar subindo, o poder de compra está aumentando. Mas na grande maioria, o poder de compra vai estar diminuindo. Então, nosso sindicato tem que estar corrigindo isso. A exemplo daquilo que eu falo com a própria Previcon. O prefeito bate muito em 43% dos professores. Mas ele sempre lembra dos 43% dos professores, que não foi 43%, que nós sabemos que não foi. Posso fazer as continhas para você e dizer o número exato. Mas, por outro lado, a gente tem a saúde, que não teve nada disso. A gente teve outros setores da prefeitura que não teve nada disso. E o pior disso tudo é que o servidor, né, principalmente o servidor aposentado, que depende também dos recursos da prefeitura, ele não tem nada disso. Não tem nem sequer o crescimento vegetativo da folha, que acontece com o servidor ativo. E não acontece com o servidor inativo. E ainda criando uma anomalia junto aos servidores inativos, porque aqueles que se aposentaram, por exemplo, que as viúvas estão recebendo, que os maridos morreram, faleceram antes de se aposentarem, a regra no INSS, elas vão receber os 5,35 para quem ganha o salário mínimo, né? E, inclusive, é o INPC, o que o salário mínimo der é o que elas vão ter que receber. E para os servidores que estão lá e que têm a paridade, isso não existe, porque vai depender da situação da prefeitura, vai depender daquilo que a prefeitura nos dá. Então, se nós, sindicato, não estivermos atentos em função de toda essa manobra, tanto na parte ativa dos servidores, quanto dos aposentados e pensionistas, nós podemos, ao longo do tempo, deparar com uma anomalia que vai ficar incorrigível. Então, nós temos que trabalhar em função disso, para que a gente vá corrigindo em função da disponibilidade financeira do município, porque os prefeitos, de uma maneira geral, eu sempre digo, eles estão olhando a coisa política, eles querem fazer política, eles não querem fazer a coisa técnica. E se a gente não cobrar deles essa coisa técnica, lá na frente nós vamos ter um problema danado. Por quê? Nós vamos ter uma discrepância muito grande entre os aposentados, que são aposentados que estão recebendo diretamente pela Previcon, e aqueles que não recebem recebem pela Previcon, mas a base de cálculo é do regime geral. E nós vamos ter uma anomalia, já temos uma anomalia muito grande entre o ativo e o inativo, que é o inativo não tem carreira, não tem adicional, não tem adicional noturno, não tem adicional de serviço, não tem prêmio incentivo, não tem praticamente nada, é o provento dele bonitinho, sequinho. Se esse provento dele não for corrigido da mesma forma que os demais, né, vai acontecer que a gente vai empobrecendo, e amanhã o sindicato estará, vamos dizer assim, diante de um problema difícil de resolver. Por isso é que a gente tem que estar batalhando aí junto ao executivo, exatamente no sentido de que, na pior das hipóteses, seja repassado para todo mundo o INPC, porque não vai nos deixar mais pobre. Mas, em compensação, nós não vamos ficar mais ricos, mas também não vai nos deixar mais pobres. Ou seja, teoricamente, nós vamos poder comprar as mesmas coisas que a gente compra todo ano, porque senão isso vai diminuindo, e nós vamos chegar numa situação tal que nós já passamos aqui no passado, que foi uma situação crítica, né? E para você recuperar isso é muito difícil. Por quê? Porque à medida em que a receita cresce e os políticos, de uma maneira geral, o que eles fazem? A receita vai crescendo, tem disponibilidade, ao invés de eles resolver o problema o interno, vamos dizer assim, eles preferem resolver o problema externo. E como é que eles resolvem o problema externo? É enchendo a prefeitura de gente para pagar aqueles compromissos de campanha, aquele troço todo, e consequentemente todo mundo acaba perdendo. Perde a sociedade, perde os servidores, perde todo mundo. E é isso que nós, sindicatos, temos o dever de ofício de estar acompanhando, né, mês a mês, ano a ano, para que isso não aconteça, exatamente. E para isso a gente precisa, na hora de votar, na hora de escolher os nossos candidatos, a gente ter muita cautela e escolher certo, porque senão o prejuízo que a gente vai ter, né, provavelmente a gente não vai recuperar nunca mais. Ô Roberto, eu acho que dentro daquilo tudo que tinha que ser explicado, você já passou aí para os servidores, já passou aí para a comunidade, tudo tranquilo. Apenas friso, na hora que você falou do voto, eu pensei até aquela música, tá igual a bomba de Newton, que não foi Deus quem fez aí, né? Mas é isso aí mesmo, o poder de fogo tá na mão aí da comunidade, tá na mão do servidor. Mas o que a gente tem que falar aqui, se você pegar os últimos 5 anos, né, pegar os acordos coletivos da prefeitura, pegar os acordos coletivos das firmas em geral aqui nós e dos nossos municípios, eu acho que com toda a nossa luta, com tudo que nós fizemos,
podemos não ser o primeiro, mas eu sei que não vai ser o último e tem uma grande margem de ser o primeiro, haja visto o crescimento vegetativo. O que a gente tem conversado com o Natan, com você, com os outros diretores, e isso a gente sabe que tem que acontecer no município, é o danado do reenquadramento, que lá atrás a gente já militou em cima disso e tem muitos cargos hoje aí dentro do município que a gente sabe que tem que colocar de acordo aí com o mercado. Nós temos aí uma tabela de salários aí da prefeitura que alguns cargos estão abaixo aí do salário mínimo. O que salvou foi a mudança de padrão, as progressões que você muito bem militou. Lógico que foi construída aí dentro da diretoria, pegando de exemplo a própria Câmara lá, inclusive julgando um padrão acima ainda, que o nosso era de 15, o deles era de 17, o nosso passou a ser de 18, mas no instantinho tá mesmo, mudaram deles lá para 18, a gente não tem nada a reclamar, é certo que se faça isso aí. Agora, entendo que para a virada do ano agora, logo no início de janeiro, o INPC, eu acho pelos números, os próprios documentos aí do município fornecido aí a diretoria do Sindicom, através de você também, através também do nosso acompanhamento, nós sabemos que o INPC ele é praxe, isso dá para negociar. Agora tem o ganho geral, mas o ganho geral às vezes o Tico está falando aqui, mas é uma opinião nossa, não é, eu sei que não é opinião do Natan e dos demais diretores, é quando a gente fala de crescimento vegetativo da folha, que a gente, muitas das vezes a gente já discutiu aqui, eu tenho certeza que muitos ainda não entendem, que é aquele crescimento que o próprio sindicato provocou e que nós vamos ter que lutar muito para segurar tudo aquilo que a gente trouxe aí de benefício para a categoria, né? O trintenário, os 2% que antes era a cada 5 anos, que a gente tinha os 10, a gente colocou ano a ano, que, nossa senhora, isso aí é 1000 vezes melhor, né? Então tudo isso aí a gente tem que trabalhar para ficar. As próprias férias prêmio, que eram 10 anos, 6 meses, elas conseguiram trazer para 5 anos, 5 anos. E uma outra coisa aqui é quando você fala desse disparate, aí quando alguma parte do inativo ele já tem esse aumento aí já no início do ano, outra parte não. E outra, e que nós temos que colocar aqui, que é lei no município, o próprio aumento aí dos agentes políticos, que são os vereadores, prefeito, vice-prefeito, que já tem a norma lá de correção, que é o INPC. Então isso nós não podemos ficar atrás. Agora, ganho real, é lógico que vai ter que discutir e pegar também aquelas pessoas que às vezes fica colocando alguma coisa em rede social aí, trazer essas pessoas para discussão, às vezes colocá-las na comissão de negociação também. É lógico que você não vai levar aquele mundaréu, porque senão você não chega a lugar algum, mas trazer um representante deles que possa sentar e ajudar a conversar também, que programas atrás o próprio Natan falou que havia esse interesse aqui de trazer essas pessoas para estar sentando e discutindo, mas eu entendo que nós não podemos abrir mão, porque senão a gente já sai perdendo em muito, porque os 4 primeiros meses do ano ele fica para pagar imposto, né? Eu acho que todo mundo sabe disso, então nós não podemos já tirar daquilo que a gente não tem na virada do ano para pagar os impostos aí. Então que o prefeito pense com tranquilidade, o próprio secretário de administração. Uma outra coisa que também que a gente deve frisar, que sempre que solicitado, reuniões e tudo, ele sempre fez questão de estar sentando, conversando conosco. É lógico que lá tem alguns atritos, e tem que ter mesmo, né? Porque a gente puxa para o servidor, ele tem que puxar para o município e também o restante aí da população de Congonhas, mas servidor para o sindicato, é servidor em primeiro lugar, é servidor de carreira, e temos que lutar para todos aqueles que prestam serviço aí para o município de Congonhas. Eu tenho certeza, Natan também é muito esperto, né? De bobo, acho que ele não tem nada, e não é à toa que ele está hoje aí nos representando também. Obrigado. Natan é um menino de futuro, viu, Tico? É um menino de futuro. Ó, tô falando, tô aprendendo com vocês. Vamos vendo. Bom, gente, eu quero fazer aqui também, agradecer a nova associada, a Regina Severina Gomes Silva Costa, moradora lá do bairro Campinho,
se associou a esse mês que passou. Então, bem-vinda, Regina, que você sinta-se em casa lá na nossa sede. O sindicato vai te representar como representa todos os associados, e você terá lá muitas coisas boas que você vai poder participar, não somente das festas, mas também dos convênios que a gente tem estabelecido. E falando em convênio, Tico, Roberto e a todos os ouvintes, eu quero frisar um aqui, porque nesse período de final de ano começam os vestibulares, tem o resultado do Enem e outras coisas mais aí. E a gente tem muito servidor associado, ou servidores no município, que tem filhos já em idade de ir para a faculdade, e até mesmo um associado ou servidor que queira fazer um novo ensino superior, uma pós-graduação, ele também tem esse direito. Então, nós fechamos um convênio com a Faculdade UNA, que vai começar as aulas agora nesse primeiro semestre de 2019 na cidade de Conselheiro Lafayette. Todo associado nosso terá 40% de desconto na mensalidade do ensino superior. Então, tanto o associado quanto seus dependentes, filhos e marido ou esposa, terão esse benefício. Eu estou frisando isso aqui porque nesse período é importante as pessoas ficarem cientes disso. E é uma faculdade de renome, tem 23 cursos superiores lá. Então é interessante para quem é associado, falar isso para o filho conhecer, ver os cursos. Às vezes ele quer estudar aqui perto, não tem o curso na Federal, né, no Cefet ou na UFSJ, ele vai ter que recorrer ao ensino superior de escola particular. Então é interessante, fique atento a isso. Entre outros convênios a gente tem com o CCAA, Frigorífico do Lalado e a Clínica Mediclean. Bom, gente, chegando aqui aos aniversariantes da semana, eu quero desejar a vocês, a todos, um feliz aniversário, que essa data se repita por muitos e muitos anos, que vocês tenham muita saúde, felicidade, sucesso, né? Que esse dia seja especial para vocês e para a família de vocês aí. Os aniversariantes da semana são: do dia 24 de dezembro, Marli Aparecida da Silva. 25 de dezembro, Aparecida Ribeiro dos Reis. 26 de dezembro, Carlos Borges dos Reis. 27 de dezembro, Eva Evangelista Cirilo. Marilene Soares da Silva. Do dia 28 de dezembro, Antônio Pereira Pinto. Do dia 29 de dezembro, Armerinda Maria Gonçalves Isabel. Leandro de Moura Oliveira. Maria Dalva Ferreira Francisco. Matozinhos Antônio de Lima. Do dia 30 de dezembro, Leandro Bacharel de Araújo. 31 de dezembro, Gilsara Jane Barreto. Larissa Rezende Pereira. Maria Silvestre da Silva. Robson de Oliveira Dutra. Selma Lúcia de Paula. A todos vocês, nossos abraços, e que essa data se repita por muitos e muitos anos. Bom, Roberto e Tico, eu queria fazer também uma pausa aqui para a gente falar de ocorrido essa semana, né, Tico? Nós perdemos um associado, servidor lá da obra de muitos e muitos anos. Eu não tive o prazer de conviver com eles, mas eu tenho certeza que você conhecia, o Roberto conhecia, mas eu conheço muito bem a irmã dele. Trabalhou na fazenda por muitos anos, a outra irmã trabalhou no Cedas, e uma das irmãs dele é minha vizinha, que é a Silvana Procópio. Queria dar um abraço a toda a família, desejar meus sentimentos e dizer que o sindicato está à disposição de vocês, se precisarem de alguma coisa, nesse momento que a gente sabe que é difícil, mas eu queria aqui franquear o microfone para meus amigos para poder também falar um pouco sobre essa perda lastimável. Tá, é uma perda aí muito triste, não foi só o LACE aí, mas perdemos outros entes queridos aí do sindicato no decorrer do ano. É uma hora que a gente tem que ter aí muita fé mesmo, acreditar em Deus e pedir força, principalmente aí para a família, né? A própria Silvana, a Ivone, a Eva, Procópio, né? A gente tem tipo assim uma ligação, mas onde a mãe da Silvana, o pai, são padrinhos aí de batismo de uma prima minha, que é prima primeira. Então tem esses laços, além daqueles laços também de colega de serviço. E o Laci aí, vizinho de bairro nosso lá, vizinho lá do residencial,
é uma pessoa que desde quando foi criada a ASPUC até a presente data aí continuou sócio do sindicato, uma pessoa que quem conviveu com ele sabe, né? Ultimamente ele chegou a trabalhar na guarda municipal também, fazendo alguns serviços internos ali, alguns guardas falou, Tico, mas que perda tremenda que nós tivemos esses dias aí falou um pouco também aí do Laci. Uma outra coisa também que eu não ligava, que ele era ligado aí à família da Adinha, lá no residencial. Eu conversava com as duas famílias, mas não via esse laço. Eu tive a oportunidade de ver lá quando eu fui ter a última imagem dele ali, que é a imagem triste, mas que sabemos que todos nós vamos passar por isso, não sabemos o dia e nem a hora, e que só Deus mesmo pode trazer esse conforto aí, principalmente para aquelas pessoas que ficam aí, a gente sabe que fica muito angustiado, né? Aproximando aí esses dias de festa, de mudança de ano, é triste a gente passar aí com esse tipo de recordação. Então fica o sentimento aí, eu entendo que de toda a diretoria do sindicato. Eu gostaria de dar os meus sentimentos à família, né, e dizer que o Laci realmente foi um funcionário exemplar na prefeitura. Uma pessoa que tinha relacionamento com todo mundo. Eu, pelo menos, nunca vi, fui secretário de administração, vivenciei prefeitura há muitos anos, tive na parte legislativa, nunca alguém falou nada do Laci, uma pessoa realmente que acompanhou muito, vamos dizer assim, tudo aquilo que aconteceu na prefeitura. A gente tem que agradecer muito a ele, né, desejar a ele também aí uma vida eterna, né, e dizer que o município de Congonhas tem muito a agradecer ao Laci por tudo aquilo que ele fez ao longo da sua vida, principalmente laborativa no nosso município. Então, meus sentimentos à família, né, e o conforto, né, porque nessa hora a gente tem que acreditar e acreditar sempre que Deus sabe o que faz, né, Tico? Roberto, é um momento muito complicado, o Tico falou aí, mas a gente sabe que qualquer palavra que a gente falar aqui agora não será o suficiente para tampar essa lacuna que fica na vida das pessoas. Todos nós já passamos por perdas sofríveis e tal, mas aqui a gente deixa o nosso carinho, o nosso abraço, e o que o sindicato puder fazer para poder estar junto da família nesse momento, nós estaremos aí para poder dar esse respaldo, essa ajuda. E isso não é só para o Laci, para a família dele. Nós aqui estaremos abertos para todos os associados, servidores públicos, e esse é um dos nossos trabalhos também, não só representar o servidor, mas ter esse lado social, de acolher, de ajudar, prestar essa ajuda nesse momento difícil que as pessoas passam. Mas eu queria aqui pedir ao Roberto, né, para a gente deixar uma mensagem de final de ano para todos os associados e ouvintes da Rádio Congonhas, para que o 2019 comece de uma forma positiva e que a gente seja muito feliz. Natan, então vamos lá, né? A gente precisa realmente passar alguma coisa de positivo, e eu pelo menos sou muito otimista, eu tenho quase que 100% de certeza que 2019 vai ser muito, mas muito, muito melhor que 2018, né? E o que a gente pede para todo mundo é muita saúde, muita paz, né? Então vamos aqui a nossa mensagem. É hora de receber o ano novo, com alegria e esperança no coração, de deixar o ruim no passado e abraçar o futuro com otimismo. Vamos fazer dessa virada de ano um recomeço de tudo que é bom, um renovar de sentimentos positivos e um renascer de velhos sonhos. Desejo muita felicidade para este ano, que sejam 365 dias de realizações, sucesso e muita prosperidade. Um feliz ano novo a todos nós, servidores e população congonhense. Muito obrigado, Roberto. É isso aí, é o nosso sentimento, que esse ano de 2019 seja um ano de realizações para todos os servidores e para nós também. Que aí consigamos manter tudo aquilo que conquistamos até agora e fazer mais, fazer diferente, conseguir convencer o Poder Executivo e o Legislativo de que cada R$1 investido no servidor, ele é muito melhor do que qualquer outro gasto com coisas supérfluas. É claro, a gente aqui não defende que o dinheiro todo seja gasto com o servidor, é óbvio que não. A gente sabe que o prefeito precisa de investir em segurança, precisa investir
em infraestrutura para a cidade, em praças, em hospitais e escolas, o que for necessário, né? Como o Roberto mesmo disse no programa passado, talvez escola nem tanto, porque a gente tem tantos prédios aí, tem prédio que está ocioso, porque nós não temos aluno para determinadas regiões, mas é importante que se invista em infraestrutura, lazer e outras coisas mais para atender a população de uma forma geral. Mas claro, sempre pensando o seguinte: para cada equipamento público é preciso ter um servidor lá para poder cuidar, para poder orientar, para poder administrar. Então é importante que esse servidor esteja preparado, qualificado e bem remunerado para que faça um trabalho de forma impecável. A gente tem aqui excelentes servidores, não estou falando que eles deixam o serviço a desejar não, mas são excelentes servidores e, portanto, merecem a valorização necessária. O Chico aqui falou com relação à defasagem de salário, a gente sabe. Inclusive, eu tive uma conversa com a Tizane, mas a Michele, recentemente, e eu falei disso, que até o padrão inicial nosso já está abaixo do mínimo. Então, é necessário, urgentemente, refazer esse reenquadramento para que possa possibilitar a todos os servidores que vierem ingressar, já ingressaram com salário acima do mínimo. Eu me lembro que eu entrei quase ganhando 2 salários. Hoje o salário mínimo subiu muito mais do que a carreira da gente. Se não é a carreira e o adicional de tempo de serviço, a gente já estava todo mundo nanico. Então, essa questão de dar o ganho real e fazer um reenquadramento é uma necessidade urgente para que não fique um achatamento dentro da prefeitura. Daqui a pouco vai estar todo mundo ganhando quase um salário mínimo. Então é importante que se faça essa correção. E o triste, Natan, ganhando salário mínimo ia continuar sem a correção na tabela do imposto de renda, pagando imposto de renda, inclusive. Porque do jeito que está indo as coisas, breve, quem ganha salário mínimo também vai ter que pagar imposto de renda. Ô Roberto, e você falou um negócio bacana que eu quero só terminar minha fala com relação a isso, é o seguinte: o DIEESE faz diversas análises, né? E ele fez uma agora desse mês passado, se eu não me engano, com relação ao salário mínimo, né, da correção do ganho real, e falando que é importante isso, né, e outras coisas. Mas ele disse o seguinte: o salário mínimo hoje no Brasil deveria ser R$ 3.800. Então esse salário mínimo é o que daria condição de manter uma casa, de estudar os filhos, ter um momento de lazer e, né, não teria que pagar o imposto de renda. Então só aí você ia ver, se o salário mínimo é 3.800 e se a gente estabelecesse que quem ganha acima de 3 salários pagaria imposto de renda, nós estamos falando de quem paga 10 mil fica isento, quem recebe 10 mil fica isento. E hoje a gente sabe que o sujeito ganha R$ 1.900, ele já está pagando imposto de renda, né? Então, assim, praticamente, agora nem é 2 salários mais, porque o salário mínimo para 1.600, ganhar 2 salários, o cara já ultrapassa, né, o limite do imposto de renda. Ô Natan, só uma outra coisa, você ainda frisou os 3.800 e eles colocou quantitativo para o número de pessoas, são só 4. Aí, você vê, uma família de 4 pessoas, né? Então nós estamos falando de uma coisa aí que é complicada. No Brasil ainda nós estamos engatinhando para poder ter uma distribuição de renda melhor e uma condição de vida melhor para cada cidadão nesse país. Bom, gente, nós estamos chegando ao final do programa aqui. Eu queria passar aqui, porque eu sei que o Roberto tem uma lista de amigos para poder mandar os abraços, o Tico também. Eu queria até adiantar aqui, mandar um abraço para nosso amigo mesmo, meu vice-presidente, né? Vice-presidente de toda a chapa aqui, Chininha. Que é o Chininha, que está recuperando de saúde. Chininha, eu ainda não fui te visitar, e eu também tive um problema de saúde na família e bagunçou a coisa toda, mas eu estarei aí, tô até em falta com você, viu? Mas eu torço para sua recuperação, tenho rezado por isso, e é também um sentimento de toda a diretoria e dos servidores que te conhecem, que gostam de você. Eu tenho certeza que você vai estar rapidinho conosco aqui. Tá. E só uma aqui rapidinho também, você falou disso aí, dessa correria de final de ano e o que aconteceu também. Ontem mesmo eu liguei para ele para me ir para casa dele, ele estava em Belo Horizonte. Aí me passou uma outra coisa também que ou não foi triste. O Chininho, eu acho que ele vai ter que tomar um banho de água benta também, depois que ele recuperar tudo. O menino dele, me parece, estava mexendo com o animal lá, o animal tombou, caiu lá numa das pernas dele, teve que ir pro hospital fazer uma cirurgia, colocou mais ou menos aí 7 parafusos aí o João Pedro. A gente torce aí para a recuperação dele também. Esses dias, Chininho, a gente vai visitar o servidor, tem certeza que está sentindo a
sua falta aqui também, do grande batalhador que você é aí no meio para estar correndo atrás disso e daquilo outro. Você faz realmente grande falta aí à diretoria do sindicato. E a gente pede a Deus para abençoar, que essas coisas a gente sabe que acontece mesmo, né? Mas é bom ser evitado, é bom. Mas se aconteceu, é recuperar aí rapidinho e voltar aí para a batalha do dia a dia. Eu gostaria, como está chegando o final aqui, gente, mandar os meus abraços também aqui para as minhas 3 novas paixões, né? Para o Enzo, para a Larissa e para a Mariana, dizer que eles estão lá em casa e não tem coisa melhor, né? Eu realmente estou no paraíso esse final de ano. E também desejar pro Chininha também aí que ele recupere o mais rápido possível, e que o João Pedro também é moleque novo, meu menino da semana, na outra já tá correndo, já tá andando a cavalo, sem problema nenhum, né? Pedir a Deus também, gostaria de aproveitar esse momento também, pedir a Deus também, pedir às pessoas também, para que rezasse pro nosso diretor de saúde da Zapec, o Carlos Afonso também, que foi acometido de um problema de saúde, está internado em Belo Horizonte, e pedir às pessoas também que façam as orações para que essas pessoas, Chininha, Careca, essas pessoas possam retornar o mais rápido possível. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Tá, eu gostaria de mandar um abraço aí pro Nelson Machado, o programa tá aí no final, Nelson, uma feliz passagem de ano para você e para todos aqueles aí que ouvem a gente no cotidiano. Quero mandar um abraço aqui para todos os servidores, a todos os ouvintes da Rádio Congonhas, um feliz ano novo, e em especial também para minha menininha que tá lá em casa, a Isis, a minha esposa Érica, a minha mãe Rosângela, meu cunhado Caio, que tá aí também para passar um ano novo conosco, e a minha irmã Natália lá. Um abraço a vocês e que nós estejamos aqui no próximo programa, se Deus quiser. Um abraço. Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for, o melhor presente é sempre um amor. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo
dia.